Olá, meu nome é Marcelo Bertocco e o tema que eu escolhi na área de ciências humanas e suas tecnologias foi a nova ordem mundial. Eu escolhi esse tema porque é muito importante em todo o contexto histórico, na geopolítica e também em atualidades, né? Porque é um tema bem contemporâneo. A ordem mundial, ela depende muito do contexto histórico. Então, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, você tinha ali uma ordem mundial. Na Guerra Fria, tinha outra. Hoje, temos outra. Então, tudo isso depende do que está acontecendo na história, do que está acontecendo naquele momento. Então, essa nova ordem mundial, ela surge depois da Guerra Fria. Então, o que aconteceu antes? Temos ali o período pós-guerra. A Alemanha perdeu, a Europa está devastada economicamente, até fisicamente, totalmente destruída, né, após a guerra. A Alemanha foi dividida. E de um lado você tem os Estados Unidos, que com uma economia fortíssima, mostrando um poder muito forte na economia. E de outro lado, a União Soviética, com um poder bélico, também uma economia muito forte, que ali ajudou e libertou todos os países do Oriente Europeu, né? Então surge essa guerra fria entre esses dois países. Essa guerra fria é chamada de guerra fria porque não houve um confronto físico, mas há vários confrontos em várias áreas. Primeiro, nós temos ali a divisão da Alemanha, né? A Conferência de Yalta tem a divisão da Alemanha, ocidental e oriental. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, de outro lado, a União Soviética, socialista. Surge a doutrina de Truman, nos Estados Unidos, que é uma doutrina que tinha como objetivo frear o socialismo no mundo, espalhar o capitalismo no mundo. E do outro lado, na União Soviética, a União Soviética também tinha como objetivo espalhar o socialismo pelo mundo e frear o capitalismo. Então é desse contexto que surgem vários confrontos. Temos o confronto que deu nome à corrida espacial. A União Soviética levou o homem ao espaço, os Estados Unidos levou o homem à Lua. Tem a corrida armamentista, armas nucleares, poder bélico, demonstração desses poderes em guerras em pequenas regiões. Temos a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, temos lá em Cuba, houve em Cuba também. Então, tem em várias partes do mundo essas demonstrações de poderes econômico, de poder armamentista, de poder tecnológico dessas duas grandes potências, que é os Estados Unidos e a União Soviética. E é nesse contexto histórico também que é criada a OTAN, que é criado o Pacto de Varsóvia, né? Meio que os dois são bem parecidos, um é dos países capitalistas, o outro dos países socialistas, certo? Só que a União Soviética acaba entrando em decadência. E quando lá em 1991 é totalmente extinta, o Muro de Berlim cai e tal, acontece o fim da União Soviética, um novo contexto histórico entra em ação. E aí dá início a uma nova ordem mundial, porque não tem mais aquela bipolaridade entre capitalismo e socialismo. Então há uma nova divisão. Alguns historiadores chamam muita atenção porque a nossa nova divisão se tornou norte e sul. Como assim norte e sul? Alguns até dão o nome de um neocolonialismo. Ou seja, os países desenvolvidos, com uma economia mais forte, com um poder tecnológico mais forte, eles não são donos diretamente ou mandam diretamente em colônias. Mas os países subdesenvolvidos dependem economicamente desses países. Então você tem, por exemplo, toda a América dependendo de vender e comprar dos Estados Unidos. Toda a Europa de vender e comprar para a União Europeia. E alguns países da União Europeia, que são, por exemplo, a Alemanha, que se sobressai entre os outros com um poder econômico muito mais forte.
Os países da Ásia, da África ali também, onde o Japão se sobressaía, certo? Então, há esse novo contexto histórico, uma nova ordem mundial de norte e sul. Ou seja, surgem os novos centros financeiros. Então, Alemanha, Japão, União Europeia, Estados Unidos, tá? E alguns historiadores também apontam que com o surgimento de novos inimigos, o surgimento de novos inimigos contribuiu muito para essa nova ordem mundial. E isso se afirmou muito lá no dia 11 de setembro de 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas. Então, você tinha ali, de certa maneira, os países do Ocidente, o Ocidente contra os países terroristas, as organizações terroristas do Oriente. Então, esse surgimento de novos inimigos ajudou muito para essa nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, como eu já citei aqui, a União Europeia trouxe também o surgimento de blocos econômicos, parcerias entre os países e tal, alguns com níveis mais elevados, como a União Europeia, outros com níveis bem menor, como o Mercosul, né? Você tem na União Europeia uma moeda em comum entre eles, ou seja, um nível bem mais alto. Tem o NAFTA, Mercosul, a PEC, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Tem alguns outros blocos, o BRICS, né? Brasil, Índia, Rússia, China. Então, você tem aí a parceria entre esses países, alguns com níveis mais elevados, outros com níveis menores, né? De parcerias. Mas isso tudo contribuiu para o desenvolvimento, para a cooperação entre vendas, né, importações e exportações entre esses países, ou seja, a globalização entra em ação, né, que talvez é um dos principais temas dessa nova ordem mundial. Eu falei um pouco, ou seja, aqui eu quis trazer um pouco, de forma geral, o que é a nova ordem mundial. Como eu disse, é uma coisa muito importante para atualidades, para todo o contexto geopolítico e também para o contexto histórico, né? Ali envolve a Guerra Fria e pós-Segunda Guerra. Não dá para entrar em todos os temas, porque o tempo é curto, mas espero ter esclarecido de uma forma geral o que é a nova ordem mundial. Eu agradeço.